Você deve ser meu parente, viu? Boa noite. Boa noite para você que me assiste no canal do Consciência Inclusiva. Hoje eu recebo Roberto Rios, apresentador do Diversidade da TV Câmara São Paulo. Seja bem-vindo, Roberto. Boa noite para Só você. boa noite para você, para todos que nos assistem, mas fazendo só uma correção. É Rede Câmara agora. É Rede Câmara, porque nós estamos na TV, no rádio, no YouTube, no streaming, nós estamos em todas as redes sociais. Ok. Sim. Ô, Roberto, vamos começar a, a conversa pelo tema do programa de hoje. Existe espaço para o jornalismo inclusivo na mídia tradicional? Olha, Bruno, eu acho que existe. Só não existe, assim, tanta boa vontade, né? Mas o espaço existe, porque se você olhar pelos dados de censo no Brasil, no censo de 2010, nós estávamos beirando 15% da população com algum tipo de deficiência. No censo que saiu agora, me parece que estava por volta de 10% da população. Eu acredito que o censo deve ter aí uma margem tal. Eu vou jogar um número mais próximo da realidade, seria 13%, vai. Então, se você tem 13% da população com algum tipo de deficiência, se você tem pais dessas pessoas com deficiência, que é pai e mãe, já duplica essa porcentagem. Você tem irmãos, você tem filhos, você tem primos, você tem cuidadores, você tem especialistas das áreas designadas a todos os tipos de deficiência, como fisioterapeutas, fisiatras e aí por diante. Então, nós estamos falando de uma população enorme. Nós estamos falando de uma população que, se agregar todos, familiares e trabalhadores e profissionais, nós estamos falando em 50% da população brasileira. Então, é óbvio que existe espaço, e muito espaço. Hoje, por exemplo, você vê, você liga a televisão, tem 50 programas de receitas, de comidas. Eu acho legal, eu gosto, eu assisto. Por quê? Porque todas as pessoas gostam, hoje em dia, de fazer um prato legal, de curtir um vinho, né? Ficou na moda fazer comida para a esposa fazer comida para o marido, fazer comida para os colegas. Então, existe um espaço para os programas de receita. Se nós entrarmos com programas alegres, com programas chamativos, com programas que tenham um conteúdo muito legal, nós estamos falando aí em atingir 50% de uma população interessada no assunto. Então, espaço tem. Eu acho que tem espaço, inclusive, para todas as redes, todas as televisões abertas e rádios. Agora, o problema é arrumar patrocínio, ou o problema é coragem de botar um programa
falando sobre a pessoa com deficiência no ar? Não, mas coragem, eu acho que não é esse o fator, não. Coragem, a grande mídia tem de sobra. Eles colocam no ar programas aí que eu considero que, inclusive, no horário inadequado. Mas, então, coragem tem. A grande mídia tem coragem para colocar um programa no ar fácil, fácil, fácil. O problema é o patrocínio. Isso sim. Por quê? Porque a televisão, ela precisa de dinheiro, não tem jeito, ela não vive de vento. A grande mídia, as grandes emissoras de TV, as grandes emissoras de rádio, precisam de receber para dar um produto, certo? É uma indústria. Então, se ela tiver patrocínio, se tiver patrocínio forte, qualquer emissora de televisão coloca um programa voltado para as pessoas com deficiência em horário nobre. Entendeu? E aí vai a questão da bola de neve. Tem audiência suficiente para que os patrocinadores se sintam convencidos em continuar patrocinando o programa? Aí vem a chamada. Eu falei antes, na abertura do programa, que a gente está falando em 50% da população brasileira. Então, se nós colocarmos um programa, sim, cru, sem nenhum chamativo, sem nada que aconteça de diferente no programa, nós não vamos conseguir chamar a atenção de uma audiência. E aí o patrocínio vai embora e o programa cai. Então, se nós tivermos grandes produtores, pessoas que tenham inteligência para criar alguma coisa nova, para criar alguma coisa chamativa, para criar alguma coisa que prenda a atenção do telespectador, de quem está em casa, ele consegue um ponto de audiência lá tal que as grandes empresas vão patrocinar e aí o programa continua. Então, não é uma questão de coragem, não, porque a televisão, como eu disse, e justo, vive de patrocínio, vive de dinheiro, como qualquer indústria, como qualquer comércio, como qualquer negócio. Precisa de dinheiro. Para ter dinheiro, precisa de um programa bom, para ter audiência. E aí, consequentemente, vem o patrocínio. Mas aí é que tá. A gente tem que tratar o seguinte também. A forma que nós somos tratados pela mídia de forma como é que eu vou explicar, como é que eu vou dizer isso? A forma que a gente é tratado pela mídia é como se qualquer coisa que a gente fizesse, uma simples conversa é uma superação quando não é assim, na minha visão. A gente está tentando viver naturalmente dentro das nossas condições. E somos tratados como qualquer coisa já é um fato de superação. Eu vejo de forma um pouco diferente do tratamento que dão pra gente. Eu gostaria de saber a sua opinião. Ô Bruno, eu acho, e eu sou bastante otimista, sabe? Eu sou bastante otimista. Eu acho que essa fase, essa época de reconhecer os nossos trabalhos como superação, né? Como umas pessoas que têm uma capacidade de luta muito grande, essa fase ela está passando. Por quê? Por que eu acho que ela está passando? Porque nós ficamos por milênios, ou seja, a vida inteira, a história mostra que as pessoas com deficiência nunca tiveram espaço.
Lá no princípio, lá no começo, se exterminava a pessoa com deficiência. Outrora, milênios atrás, se exterminava, séculos atrás, se exterminava a pessoa com deficiência. Depois vieram alguns bonzinhos e internaram as pessoas com deficiência. E até muito recentemente, até a gente falando aí de menos de um século, nós temos aí as pessoas com deficiência que saíram para a luta, saíram para o trabalho, e eles começaram a mostrar superação, persistência, boa vontade, espírito de luta, e isso deixou a sociedade, de uma certa maneira, assim, perplexa, né? A sociedade, de uma maneira geral, não esperava que as pessoas com deficiência tivessem tanta capacidade de luta, de trabalho, de superação e tudo mais. Então, essa fase, eu acredito que ela está um pouco demorada exatamente por conta do passado. Nós passamos uma existência, uma vida inteira, toda a história da humanidade, não tinha ali praticamente pessoas com deficiência sendo as pessoas importantes de um assunto, as pessoas importantes de um trabalho, entendeu? E, de repente, surge, né? Na história, de repente, surge na sociedade um monte, milhares e milhares de pessoas com deficiência mostrando sua capacidade, seu desprendimento, né? A Fênix, né? Do nada nasce, renasce e mostra que a superação. Então, isso ainda está meio que perplexo, não só para a TV, mas como para a sociedade de uma maneira geral. A partir do momento que nós nos incluirmos como iguais nessa visão, né, da perplexidade ainda, a partir do momento que a gente se inteirar, e isso depende de nós também, pessoas com deficiência, tá? Sair para o mercado de trabalho, todo mundo, sair para o mercado de trabalho, ir para a rua, passear, participar na sociedade. A partir do momento que isso se tornar normal, comum, eles param de fazer as nossas aparições sempre como algo de superação. Olha, fulano de tal vai aparecer aqui na TV hoje porque ele fez tal coisa. Não, só se tiver alguma coisa muito espetacular, se ele tiver merecimento para fazer, para aparecer, né? Aí se torna um comum. E é esse o nosso objetivo, talvez, se tornar comum, se tornar parte da sociedade como um todo, não como uma turma de especiais. Isso não cai bem para nós não somos especiais. Todo ser humano é especial, né? Todos nós somos especiais. Então, a partir do momento que parar essa curiosidade, digamos assim, eu acho que a gente para de ser tratado assim como olha, o cara fez alguma coisa bonita, então vamos mostrar ele. Isso vai acabar. E me fala uma coisa, qual foi a ideia do diversidade e o que você traz todo, o que você traz no seu programa? Olha, o diversidade, por exemplo, desculpa a redundância, já é um grande exemplo da TV estar mostrando pessoas que são pessoas comuns, que fazem um trabalho excepcional, que mostram, de repente, uma capacidade acima do normal. Pessoas que fazem aquilo que os outros não acreditavam que faziam. E o programa Diversidade tem um quê a mais. Ele mostra, por exemplo, caminhos para as pessoas viverem melhor. O objetivo do programa Diversidade é exatamente esse: levar informações para as pessoas com deficiência terem uma qualidade de vida melhor. E se as pessoas com deficiência tiverem uma qualidade de vida melhor, a sociedade como um todo vai ter uma qualidade de vida melhor.
Porque toda vez que você melhora uma parcela da sociedade, você dá mais condições para essa parcela da sociedade viver melhor, a sociedade como um todo ganha. Eu sempre digo que se você colocar uma gota de água no oceano, o oceano fica maior. Então, nós fazemos um trabalho de formiguinha, nós fazemos um trabalho ali semanal, né, com vontade, com persistência, de sempre levar informação para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência e melhorar a sociedade de uma maneira geral. A ideia do programa, ela foi minha, né? Eu tive essa ideia há muitos anos atrás, porque eu fiquei 17 anos no rádio, e depois vim para a TV, eu apresentei o projeto em 2013 para a TV Câmara, hoje Rede Câmara, e eles aceitaram, assim, de pronto, porque viram que era um programa de muita importância. Era exatamente trazer essa parcela da sociedade para dentro, né, da sociedade e ficar um bem comum. E é esse o objetivo. Nós trazemos, por exemplo, semana passada eu entrevistei um neurologista que ele é especializado em coluna, falando sobre os avanços da medicina e da ciência para cirurgias pouco invasivas, cirurgias para hérnia de disco e até alguns procedimentos de implante que melhoram aquelas dores crônicas que as pessoas com deficiência têm, melhorando a qualidade de vida das pessoas de uma maneira geral. Tônus muscular, movimentação, e aí vai por diante. Então, a gente dá as dicas de como está o avanço da ciência, como está o avanço da arquitetura, por exemplo, como está o avanço do esporte, como está o avanço da comunicação, e em todos os ambientes a gente bota um dedinho para levar o que está acontecendo de bom e de melhor para as pessoas com deficiência. Como é que você vê a sociedade no sentido de que eu vejo da seguinte forma: a valorização da pessoa com deficiência é a partir da condição física. Eu acho que teria que inverter. É a partir da condição mental da gente. Essa valorização tinha que começar a ser invertida a partir da condição mental. Porque o que a gente essencialmente, tá aqui e não aqui, nos braços ou pernas. Pernas e braços são apenas ferramentas para que a gente continua seguindo a nossa vida. Eu gostaria da sua visão. Bruno, a época em que os fortes fisicamente venciam, né, numa luta, numa disputa, e os fortes fisicamente eram chefes de tribos, começavam a comandar exércitos, na época da pedra, do pau, né, depois da espada, os homens fortes fisicamente, essa época já passou. Já passou. O homem começou a se dar conta, há milênios, talvez, de que o homem inteligente, ele é o que se destaca. O homem que tem uma capacidade produtiva e intelectual é o que se destaca. E isso
está hoje nos atingindo de uma forma benéfica maravilhosamente bem. Por quê? Porque a ciência começou a deixar de lado, a partir do momento que existem instrumentos que nos auxiliam, por exemplo, a cadeira de roda surgiu, o computador surgiu, né? As próteses, as órteses, e tudo, os equipamentos de adaptação de carros para dirigir e tudo mais. Então, você passa a deixar a questão daquela robustez do corpo físico em segundo plano. Hoje, a sociedade, o mundo inteiro sabe que a inteligência é que comanda, a inteligência é que manda, certo? Então, nós estamos inseridos nesse contexto. A gente parou de ter obstáculos. Nós temos hoje acessibilidade quase que 100%, principalmente na comunicação. Que a deficiência, na verdade, ela é um multiplicador, né? Você sabe, é aquelas impossibilidades ou as minhas fraquezas vezes o ambiente que eu estou. Se o ambiente que eu estou está totalmente preparado para mim, a minha deficiência é zero. Certo? Então, o homem está criando um mundo onde praticamente não haverá mais obstáculos para as pessoas, para que a gente evolua muito nesse sentido. Tá? Logo, logo, você pensa, você age e você faz. Porque nós temos hoje instrumentos suficientes para isso. Certo? Então, aquele mundo onde a aparência física, a musculação, como fator de domínio, isso aí já passou. Isso já passou, já era. E nós estamos caminhando cada dia mais, para uma espiritualidade. Nós estamos caminhando cada dia a passos largos para uma espiritualidade. E a espiritualidade, quando eu falo, não é a questão religião, né? É aquela ligação com algo maior, é aquela ligação com um Criador que, de repente, fala, olha, vocês são todos iguais, vocês são todos meus filhos, vocês todos têm o direito de lutar, vocês todos têm o direito de ser felizes. Nós estamos caminhando para a espiritualidade, e onde a gente vai amar o próximo como a si mesmo, com uma facilidade muito grande, sem esforço. E nós vamos amar o nosso inimigo sem esforço. Então, esse caminhar que eu estou falando para a espiritualidade deixa de lado essa questão das pessoas prestarem atenção na sua parte física. Você tem razão. Agora, vem cá. Qual a importância da inteligência artificial na adaptação ou habilitação ou reabilitação social da pessoa com deficiência? Você acha que tem ligação? Só um segundinho, O fato da existência da inteligência artificial com as novas ferramentas que a gente tem acesso hoje em dia? Bruno, com relação à inteligência artificial, eu ainda não posso falar muito sobre ela, não, porque é uma coisa muito nova, é um campo muito vasto. Vamos aguardar. É um campo aberto ainda, que até os cientistas estão surpresos com o tamanho desse produto, vamos colocar assim, né? Até onde ele pode atingir. Então, nós não sabemos exatamente até onde vai as mãos, os tentáculos da inteligência artificial. Por enquanto, eu acho que todos os homens que estão trabalhando nessa questão,
como eu disse, eu sou otimista, eu estou acreditando que eles estão trabalhando para que ela também trabalhe em favor da humanidade como um todo, sem segregação, sem preconceito, sem discriminação. Porque a partir do momento que a gente fala inteligência artificial, ali não existe sentimento, não existe uma criação errada ou certa, né? De pessoas que colocaram preconceito nas crianças. Essa criança, a inteligência artificial, ela é fria. Então, a partir do momento que ela for tratada de maneira correta, ela não vai ter discriminação, não vai ter preconceito, ela vai tratar a humanidade como um todo. Eu espero que a ciência esteja trabalhando na inteligência artificial para o bem da humanidade. Então, eu não posso falar sobre ela tecnicamente porque não conheço. E eu acredito que, sinceramente, eu acredito que nem os cientistas que trabalham nela conhecem totalmente aonde ela pode chegar e os efeitos dela. Agora vamos falar de comunicação, né? Que, que é o seu trabalho, né? O formato de podcast, ele veio para ficar ou ele é passageiro? Você sabe que me perguntaram isso uma vez, quando eu estava no rádio, ainda existia aquela história, né, de que o rádio vai sumir, porque a televisão veio para ficar, e, e a gente já, eu, radialista que era, adoro rádio, eu me sinto completamente à vontade no estúdio, acho que o rádio não vai passar. O rádio não vai passar. O rádio vai ficar. Ele vai ter concorrentes, né? Muitos concorrentes. E sempre terá concorrentes. Como a televisão, também ela vai evoluir, e terá concorrentes. De repente, ela se torna aí a menor parte de uma rede de mídias, né? Ela se torna a menor parte. O rádio também, mas eu acho que não vai parar. Ela vai evoluir até a hora que a televisão conseguir colocar os personagens dentro da sua sala aí, né? E, e trabalhar com isso. Assim como eu acho que o podcast e como a gente fazia a gravação antiga para ouvir depois, né? Isso é uma coisa assim muito legal, né? Que você gravava lá as crianças falando, né? Os nenenzinhos, o bebê, o choro do bebê, e depois, mais tarde, quando seu filho tinha 18 anos, você punha para ouvir, olha como é que você chorava, olha como é que você falava. Então, eu acho que tudo que é de gravação, de mídia, seja visual, seja de voz, ela vai perpetuar. Eu acho que ela vai perpetuar no espaço, ela vai perpetuar na nossa cabeça, ela vai perpetuar na sociedade. E pode aparecer mais 50 tipos de comunicação diferente e todas vão disputar entre elas. Algumas podem até sumir, assim, temporariamente, como o disco de vinil sumiu temporariamente e reapareceu hoje com força total, né? Eu não sei se você concorda comigo ou não, mas eu acho que o rádio se adaptou melhor a essa era digital do que a TV, por exemplo.
Adiciona aqui. Pronto, voltamos. Eu passei para o celular porque meu computador Então, também não está. A gente parou numa pergunta que eu parei numa pergunta onde eu disse que o rádio se adaptou melhor a essa questão de tecnologia, de YouTube, de outros streamings de imagem, do que a própria TV. Eu queria a sua opinião sobre essa transição do rádio. Se você TV. Se você estudar bem profundamente a semiótica, você vai perceber que o ser humano se comunica de muitas formas, né? Ele se comunica através do movimento dos braços, da mão, da expressão corporal, da expressão facial, por signos e símbolos, né? A semiótica explica isso. Mas o fator de comunicação mais potente que o ser humano tem é a voz. Não tem jeito, né? É onde você se comunica completamente. Os outros são atributos, são acessórios que vêm agregar valor na sua comunicação, né? Então, o movimento de braço, a minha expressão facial, ela vai dar uma entonação naquilo que eu estou querendo mostrar ou naquilo que eu estou querendo transmitir, né? Se eu estou querendo falar uma frase com raiva, eu vou fazer uma expressão facial, uma expressão corporal diferente daquilo que eu estou querendo transmitir de paz, por exemplo, ou de alegria, a minha expressão corporal. Bom, mas são fatores de acessórios. E é isso, mais ou menos, que a gente poderia comparar com o rádio e a televisão. O rádio, ele está transmitindo a voz, que é o principal fator de comunicação. A televisão, ela transmite a voz e os acessórios. Então, muitas vezes, a pessoa não está ali atenta a todos os movimentos, a todos os cenários, ela quer ouvir a transmissão direta, o que a pessoa tem a dizer, né? O que a música está fazendo de bem nos meus ouvidos. Então, o rádio, eu acho que ele é insubstituível. Eu também gosto de rádio. A minha companhia é rádio. Eu prefiro ouvir rádio do que ver televisão. Hoje em dia. Há muito tempo, na verdade. O que você diria para um cara que quer fazer jornalismo hoje, nessa era digital? Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar para uma pessoa que quer entrar numa faculdade, seja ela qual for, é fazer alguns insights, né? Alguns ensaios em casa, né? E alguma pesquisa para saber se realmente aquilo que ele está desejando como futuro da profissão dele é realmente o que ele quer. Ele tem que pesquisar muito, tem que pesquisar. Eu me lembro que uma vez a minha filha foi fazer faculdade de hotelaria. E ela via a hotelaria como um negócio assim muito glamuroso, né? Era ficar num lindo hotel, como gerente do hotel, recebendo
personalidades, né, pessoas bonitas, pessoas com dinheiro, entrando nas suítes, principalmente os hotéis mais caros, né? E ela não pesquisou profundamente, porque o hotel é uma empresa. E como empresa, ela tinha que cuidar muito mais da parte de administração, contabilidade, fluxo financeiro, né, compras, vendas, tomar conta de pessoal e toda uma administração de uma empresa. Quando ela entrou na faculdade e percebeu que era mais administração do que simplesmente ser recepcionista de um hotel, ela desistiu. Então, tem muitas pessoas que têm ideias de profissão que é o que ele vê, mas não sabe o que vem por trás. Por exemplo, você quer ser jornalista? Para você ser jornalista, você tem que pesquisar muito, você tem que estar por dentro de tudo que é atual, você tem que ler história, você tem que ler muitos livros, você tem que ler jornais, você tem que ler revistas, você tem que estar diariamente atualizado com os fatos. Isso dá trabalho. Isso dá muito trabalho, além de acompanhar a evolução das tecnologias, para você poder atuar. Então, precisa ver se essa pessoa está disposta a colocar todo o seu tempo em favor do conhecimento geral, amplo, seja científico, seja político, seja esportivo, seja de história, seja do que for, ele está disposto a colocar o tempo dele todo à disposição do conhecimento para ele poder transmitir conhecimento, para ele poder transmitir cultura. Então, se a pessoa que está querendo fazer jornalismo acha que vai terminar a faculdade e já vai entrar na telinha ali de cara, né, e já vai aparecer para uns 5 milhões de pessoas ver, está muito enganado. Muito enganado. Para ele chegar ali na frente da telinha, ele tem que ter comer 1 quilo de sal, como a gente dizia no interior e antigamente, né? Tem que aprender muito, tem que ler muito, tem que fazer um network fabuloso, tem que ter muitas fontes de informação. Então, eu diria para a pessoa que está querendo fazer jornalismo hoje, como para uma pessoa que está querendo fazer qualquer outro curso, verifique a profundidade da profissão que você quer adquirir. Não é só o visual, não é só aquilo que você vê. Tem que ir por trás, lá nos bastidores, ver o que é aquela profissão, o que ela vai te exigir. E o jornalismo exige muito, hein? O jornalismo exige demais. O jornalismo exige, principalmente início de carreira, o jornalismo exige conhecimento em todas as áreas. Agora, Roberto, me fala uma coisa. Você acha que a existência do YouTube, só para ficar na, na rede na plataforma que a gente está, ela facilitou, ela dificultou a profissão de jornalista, partindo do princípio de que houve a pulverização da informação? Olha, eu acho, Bruno, o seguinte, a partir da massificação do computador, né? O computador ele entrou em todas as casas, praticamente, do mundo, né? A telinha entrou e ela pode te acompanhar, principalmente depois que saiu dos computadores de mesa e foi para o computador notebook, e aí vai por diante. O computador pode acompanhar a pessoa, né? Ela já começou a ter uma pulverização muito grande de informação.
Por quê? As pessoas participam como protagonista e como espectador. Depois veio o telefone então facilitou muito mais. Eu acho que são ferramentas que estão dentro do computador, dentro do telefone hoje, que facilita pesquisas. Pulverizou a informação? Sim, pulverizou, mas ela facilitou também você buscar essas informações. Facilitou bastante. Antigamente, eu me lembro que antigamente você, para conseguir uma informação histórica, por exemplo, né, ou uma informação sobre a língua portuguesa, você tinha que ir lá na Barça, aquela 300 livros que ficavam na prateleira lá, enorme, e você tinha que pesquisar ali, você tinha que ir numa biblioteca pesquisar. Hoje você com o Google, hoje com o YouTube, hoje com o streaming, hoje com tudo que você tem de ferramenta na mão, com celular, em qualquer lugar, no ponto de ônibus, no trabalho, no banheiro, na sala da minha casa, você aperta o botãozinho, você entra na informação e busca, né? E você tem informação. Então, facilitou muito, facilitou demais. Mas eu vou perguntar sobre o comportamento da mídia tradicional em relação à adaptação a essas plataformas de streaming que a gente tem hoje aí espalhada pelo mundo. Você acha que elas estão se adaptando bem, mal ou regular? Olha, se você for falar o bem com relação às atitudes, com relação ao objetivo final, não depende das ferramentas, depende da idoneidade de quem está usando, né? Depende se a pessoa está querendo usar essas ferramentas para o bem ou para o mal. Então, não depende da ferramenta. Eu posso pegar o aço e fazer do aço um bisturi que vai salvar pessoas, e posso fazer do aço uma faca para furar uma pessoa, matar uma pessoa. Então, depende de quem as usa, né? A informação está lá. A grande mídia tem utilizado de todas as plataformas, eu acredito que com certo sucesso, porque o que você vê na televisão hoje? Olha, não acredite em fake news, né? Pesquise, vá buscar a informação correta. Então, eles estão nos alertando sobre a quantidade de informação que tem nas mídias, de uma maneira geral, né, nos streamers, no YouTube, no Facebook, em todas essas plataformas, de informações que são colocadas lá por pessoas desavisadas, ou pessoas ignorantes, ou pessoas com má fé. Então, a grande mídia hoje está nos alertando e está abrindo os nossos olhos para você não acreditar em tudo que você vê ali. E eles não estão dizendo, olha, não acredite no que você está vendo, venha aqui comigo porque eu estou dizendo a verdade. Não, eu não vi ninguém falando isso até hoje. Eu vejo as pessoas falando assim, olha, se você vê uma informação, procure buscar, né, a fonte, ver se essa informação está correta. Se não, não acredite nela. Então, eu acho que uma está ajudando a outra. Agora, me diga uma coisa. A não exigência do diploma de jornalista, ela não prejudicou a profissão? Não tirou o interesse das pessoas que queriam fazer jornalismo, mas não fizeram ou perderam o interesse pela não exigência do diploma?
Olha, quando eu estava fazendo faculdade, surgiu essa notícia de que... Porque a minha faculdade eu fiz depois de muitos anos, depois de velho, tá? Eu fiz faculdade depois que eu fiquei deficiente. Então, faz 20 anos que eu me formei. E já existia essa informação de que não seria necessário mais o diploma de faculdade para a pessoa exercer a profissão de jornalista. Nós ficamos, assim, atordoados, nós ficamos muito chateados, porque a gente fazia ali 4 anos de faculdade, onde você tem aulas de português, você tem aulas de semiótica, você tem aulas de história, você tem aulas de... Tem uma série de coisas que encaminha você para ser um bom jornalista, te abre portas para você pesquisar e ser um bom jornalista. Nós ficamos bastante chateados. E até hoje, eu não concordo com a não necessidade de diploma para você exercer a profissão de jornalista. Eu tenho meu diploma, me orgulho muito dele. Embora, Bruno, é muito importante que se diga que nós já tivemos muitos jornalistas maravilhosos que não tinham o diploma de jornalista. Pessoas que têm uma cultura muito grande, pessoas que têm um conhecimento fabuloso, que têm conteúdo para transmitir, que ele pode levar informações muito boas para a população. Como eu disse, tem conteúdo. Então, eu não censuro essas pessoas participarem no campo jornalístico, porque elas têm conteúdo. Mas eu acho que seria de bom tom essas pessoas que têm conteúdo, que têm o que informar, que têm algo a transmitir, fizessem faculdade, entendeu? Até mesmo para dar valor à profissão, ao campo jornalístico. Elas agregariam, se todas as pessoas que são interessantíssimas de se ver, que têm um conhecimento grande para mostrar, que têm conteúdo para oferecer, eles chegassem e falassem, não, eu vou fazer a faculdade de jornalismo, embora eu já atue, embora eu já seja conhecido, eu vou fazer para dar respeito e dar valor à profissão de jornalista. Eu acho que deveria ter o diploma todo mundo. Como é que era a cobertura política há 20 anos atrás e hoje? Bom, cobertura política, ela sempre foi igual, ela não mudou nada, né? Ela não mudou nada. São os jornalistas atrás de fontes, através de quem pode dar alguma informação de bastidor, lá da presidência, do governo, da prefeitura, dos deputados, dos senadores, dos vereadores, dos ministros. O jornalista correndo atrás da informação, correndo atrás de alguma coisa inédita, de alguma coisa de furo. Então não mudou nada. O jornalista, ele corre atrás, sempre. Ele corre atrás de informação. E é óbvio que é um campo magnífico. Eu adoro política. Ela, como dizia um político antigo, eu não sei se... Eu me esqueci agora quem foi, mas diz que a política é que nem nuvem no céu, né? Toda hora que você olha para cima, ela mudou de posição, mudou de lugar, se transformou. Então, a política, ela é muito dinâmica, a política é muito plástica, ela muda a todo momento. São movimentos de políticos que têm ali, cada um buscando o interesse da sua região,
do seu eleitorado, e aí vai por diante. Então, os jornalistas correm atrás da informação o tempo todo. Agora, os instrumentos, as ferramentas mudaram. Porque antigamente você tinha que mandar uma carta, um fax, né? Você tinha que telefonar lá com aquele telefone de disco e demorava muito para chegar a informação. Hoje, você consegue fazer esse contato, você consegue fazer essa pesquisa, você consegue buscar a informação de uma maneira mais rápida. Agora, eu gostaria de saber de você o seguinte. Eu sempre faço uma pergunta padrão, que é a seguinte: onde você gostaria de estar profissionalmente, pessoalmente, daqui a 10 anos? Essa pergunta se refere a projetos que ainda não se realizou ou conseguiu realizar ainda, mas que gostaria de realizar. Ô Bruno, eu não tenho assim uma ideia fixa sobre o que eu gostaria de fazer daqui a 10 anos, o que eu gostaria de estar fazendo há 10 anos para frente, né? Eu acho que o trabalho que eu desenvolvo é um trabalho bom, é um trabalho que, desde o segundo mês da minha deficiência, que foi há 27 anos atrás, eu já me entrei de cabeça na questão da pessoa com deficiência. Para você ter uma ideia do meu trabalho, eu, com 4 meses, 5 meses de deficiência, eu já comecei um programa de rádio. E fiquei 17 anos no rádio como voluntário. Fazendo esse programa de rádio, eu tive que pesquisar muito, tive que ler muito, tive que estudar bastante para poder não falar besteira para as pessoas com deficiência. Nesse período, eu comecei a escrever para a revista Reação, escrevi durante 15 anos para a revista Reação, saiu textos meus publicados em outras revistas, em jornais e algumas coisas assim. Fiz centenas de palestras falando sobre o assunto. Fiz consultoria para empresas para que houvesse uma qualidade de trabalho melhor. Criei a Secretaria da Pessoa com Deficiência, que foi a primeira secretaria nesses moldes do mundo. Eu criei essa secretaria, eu fiz o projeto dessa secretaria em 2002, e em 2004 apresentamos para o Serra, e o Serra implantou a primeira secretaria da Pessoa com Deficiência na cidade de São Paulo. Hoje estou no TV há 10 anos, tá? E continuo na ativa. Então, eu acho que o meu papel, ele já está, assim, praticamente tudo que eu queria fazer em favor da pessoa com deficiência, eu praticamente já fiz. É lógico que eu vou querer lutar mais, é lógico que eu vou querer crescer mais, no sentido de abranger mais, né? Entrar em mais casas para levar a informação. Então, eu acho que não tenho assim uma aspiração, 10 anos, eu gostaria de estar lá no satélite e tal, transmitindo para o mundo inteiro. É lógico que se a gente conseguir, bom, mas eu não tenho esse objetivo, falar assim, não, é isso aqui que eu quero e eu vou buscar. Hoje em dia eu não estou mais pensando nisso, não.
Roberto, Oi. a gente poderia entrar no fato da tua deficiência ou isso é um problema, isso é uma questão sensível para você? De jeito nenhum. Hipótese nenhuma. Como palestrante, como radialista, como apresentador de um programa de TV, e principalmente como palestrante, você não pode ter nenhuma área sensível, nenhuma área que, aqui dói. Não, não tem isso, não. Você tem que ser aberto, pode ficar à vontade, pode falar à vontade sobre a deficiência. O que mudou no Roberto de antes da condição física para hoje, na cadeira de roda? Mudou tudo. Mudou tudo. Eu acho que eu me tornei um homem melhor. Eu comecei a ficar mais sensível às dores dos outros. Eu vou ler um texto meu depois do final, inclusive eu acho que a gente já está para encerrar, que você vai perceber tudo que nós falamos aqui com relação à informação, com relação ao crescimento, à superação e tudo mais. Eu comecei a prestar um pouquinho mais atenção nas dores dos outros, comecei a dar um pouquinho mais de valor à minha família, comecei a entender que eu nasci para ser útil, que eu tinha possibilidades de ser útil, e eu comecei a lutar para ser útil. Então, não dizendo que antes eu não trabalhava, eu trabalhava, sempre lutei muito para manter minha família numa condição legal, né? Sempre respeitei minha esposa, meus filhos e tudo mais, e também eu e minha esposa trabalhávamos para auxiliar o próximo, a gente trabalhava em distribuição de mantimentos, ajudava em algumas entidades e tudo mais. Mas depois que eu fiquei deficiente, eu percebi que eu podia duplicar isso. E foi o que aconteceu. Eu continuei trabalhando, fiz faculdade, fazia programa de rádio, continuava indo na religião, continuava sendo o pai de família aqui, fazia as orações com os meus filhos quando eles eram pequenos, e continuei fazendo tudo e aumentei o ritmo de trabalho e o volume de trabalho. Entendeu? Eu acho que eu fiquei melhor. Qual é o recado que você poderia deixar para as famílias de pessoas com deficiência, seja ela adquirida ou natural? Eu não vou deixar um recado agora, é um recado que eu sempre deixei. A pessoa com deficiência, ela é um fator agregador. É um fator agregador nas famílias. Se as famílias começarem a prestar atenção em seus entes queridos que têm algum tipo de deficiência, eles vão perceber que, de uma forma ou de outra, eles aprendem mais do que ensinam. Assim como todos os profissionais que eu entrevistei até hoje, que trabalham com pessoas com deficiência, foram claros e unânimes a dizer o mesmo. Falei, eu aprendi muito mais do que ensinei. Eu ganhei muito mais do que doei. Todas as pessoas que foram voluntárias nessas causas. Então, as famílias têm que se juntar, têm que se amar, independente de quem quer que seja, independente do que a pessoa é, elas têm que se amar, têm que se juntar,
tem que lutar junto. Uma família desunida não é nada. Uma família unida é tudo. Tem uma historinha que eu conhecia desde criança, que dizia o seguinte: um velhinho que já estava lá próximo da morte, chamou seus 5 filhos e falou para eles: colha um feixe de varas. Aí os filhos foram lá e colheram um feixe de vara. Ele amarrou o feixe de vara, tal, trouxeram amarradinho para ele, e ele falou para os filhos: quebrem. Aí um tentou quebrar, não conseguiu. O segundo tentou quebrar, não conseguiu. O outro tentou, e o terceiro, e o quarto, e o quinto tentou quebrar e não conseguiu. O velhinho desamarrou o feixe e quebrou uma por uma. Quebrou o feixe de vara. Então ele disse para os filhos: enquanto vocês forem unidos, vocês serão como esse feixe de varas, serão fortes. Quando vocês desunirem, vocês serão como essas varas, fracas. Então eu acho que as famílias têm que se unir, independente se tem a pessoa com deficiência ou não. As famílias têm que ser unidas, têm que se amar, têm que se gostar, têm que se proteger, têm que lutar junto para o bem, têm que ser voluntárias junto. É isso que eu digo para as famílias que têm pessoas com deficiência. O que você acha da representatividade política em torno da pessoa com deficiência? Tô falando de participação e dos representantes. Olha, Bruno, como eu disse para você no começo, lá, quando a gente estava falando sobre a exposição da mídia em cima das pessoas com deficiência e tudo mais, é um fator novo, né? As pessoas com deficiência começaram a entrar na política muito recentemente, então ainda não tem um número grande, não existe um número expressivo de políticos com deficiência, mas, como eu disse para você, não é a deficiência que faz a qualidade de cada um, não é a deficiência que faz a moralidade de cada um. O ser humano ele tem uma moralidade própria, independente de ser deficiente ou não. Ele tem uma conduta própria, cada um é cada um. Então, eu não posso dizer para você, olha, todos os deficientes, se entrarem na política, a política vai melhorar, porque são pessoas com deficiência, então são pessoas... Não. E as pessoas com deficiência também erram, né? As pessoas com deficiência também têm ambição, têm um valor próprio, tem boa vontade, é um ser humano. Então, eu acho que hoje nós estamos caminhando para a abertura política, para a abertura da militância, né, de pessoas com deficiência dentro da política. Eu acho que está caminhando a bons passos, está caminhando bem, nós temos bons representantes, certo? E acho que isso vai aumentar. Ainda não é suficiente, porque se a gente basear pelo censo, nós teríamos que ter aí 10% dos políticos com algum tipo de deficiência, se fosse fazer uma estrutura percentual correta, né? Como as mulheres também não atingiram o patamar de representatividade na política condizente com a quantidade, com a porcentagem de mulheres que existe no mundo, também não conseguiram. E os deficientes estão lutando para chegar lá. Nós vamos chegar, eu acho que vai ter uma igualdade dentro de todos os setores, dentro de todas as partes da sociedade, vai ter. A gente está trabalhando, estamos lutando por isso. As pessoas com deficiência estão lutando, assim como as mulheres estão lutando também para adquirir seu espaço e aí por diante. É um caminho lento. É um caminho lento, mas sem retorno.
Roberto, eu queria suas Oi. considerações finais. As minhas considerações finais seria eu ler um texto que eu Por favor, escrevi. eu já te agradecendo a presença no Consciência Inclusiva, que é um trabalho de conscientização. Ô, Que é um Bruno, projeto de eu, conscientização sobre a existência da pessoa com deficiência. E ok, eu quando eu fiquei quero te deficiente, agradecer a presença aqui. Obrigado mesmo. eu é que agradeço. E eu digo para você assim, eu fiquei deficiente há 27 anos. 6 meses depois que eu estava deficiente, que eu fiquei deficiente, eu escrevi um texto que, na minha opinião, ele me acompanha até hoje no trabalho que eu faço e serve talvez para ilustrar mais ou menos várias partes da nossa entrevista de hoje. Então, eu agradeço também a minha presença com você aí, agradeço a oportunidade desse espaço, mas termino lendo o que eu escrevi há 27 anos atrás. Senhor, eu te agradeço. Não posso andar, mas meu pensamento vai aonde eu quiser. Não me levanto, mas meu espírito sobe em busca de luz. Não sinto parte do meu corpo, mas o amor que me rodeia me toca por inteiro. Minha voz pode ecoar no universo em favor do meu irmão. Meus braços podem abraçar a humanidade. Meu trabalho é grande e pode ficar muito maior porque tenho grande quantidade de energia, pois ela emana de ti, fonte inesgotável. Senhor, eu te agradeço por me ensinar a reparar nas partes mais sutis do meu ser e por desviar a minha atenção egocêntrica, ampliando minha visão para a família humana. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me criou para ser útil e agora eu tenho plena consciência disso. Senhor, eu sinto dores, mas elas também têm a sua utilidade. Evidencia o amor de minha esposa e filhos, me fortalece a esperança, acredito na ciência. Hoje dou atenção às dores dos outros porque sei a dificuldade de não ser compreendido. Vejo com bons olhos a insensibilidade, o egoísmo, a indiferença e as reclamações supérfluas instaladas em amigos que me rodeiam, porque sei que eles ainda acordarão com um chamado seu. Obrigado, Roberto. Meu corpo não me limita porque minha consciência é livre. Isso, a gente voa. Tchau. Um abraço. E outra coisa, me dá o serviço do teu programa antes de eu encerrar. Não, Quando nós vai ao estamos... ar? Vai toda segunda e sexta-feira às 13 horas. A hora, né? Toda segunda-feira e sexta-feira às 13 horas. Eu ia esquecendo, canal... desculpa a minha falha. Não, é canal 8.3 da TV digital. E nós estamos em todas as mídias sociais. Rede Câmara São Paulo. Ok? Ok, muito obrigado pela presença, Roberto. Um abraço. Boa noite. Meu corpo não me limita porque minha consciência é livre. Tchau. Um abraço. Eu sou de uma época que não existia bolsa.
Fórum Duda. Meu nome é Bruno Oliveira de Carvalho, criador e apresentador do podcast Consciência Inclusiva, que foi criado para mostrar para as pessoas que a pessoa com deficiência pode ter uma vida normal dentro das suas condições físicas e clínicas. Mas nesses últimos episódios eu tenho trazido profissionais com deficiência que militam na área da comunicação para discutir a existência de espaço na mídia tradicional para o que eu chamaria de jornalismo inclusivo, onde eu estou discutindo as prioridades e necessidades da pessoa com deficiência. Porque vejo hoje em dia nas matérias que assisto em TV, ouço em rádio, a questão da superação como imagem principal. E na verdade não é assim que a gente quer ser visto, como sobrenatural. Tudo que a gente faz, a gente quer ser visto de forma mais natural possível. E é isso que eu venho discutindo há 3 anos no Consciência Inclusiva. Eu espero que as emissoras tradicionais abram espaço para a existência de programas para que a pessoa com deficiência ganhe espaço, um espaço maior, para que mostre que a gente pode ter uma vida normal dentro das nossas condições físicas e clínicas. Eu quero ainda dizer para vocês o seguinte: a importância de uma conversa que é a forma mais natural do tratamento social que a gente tem num tripé de inclusão, que é o seguinte: primeiro, educação; segundo, esporte; e terceiro, um tratamento social por parte das pessoas, por parte de amigos e familiares, da forma mais natural possível, não olhando para o seguinte ponto, não olhando para a deficiência, e sim para o ser humano. É essa a grande chave da inclusão social no Brasil. Então é isso. Eu sou de Santos, tenho 37 anos
e espero que eu possa ter ajudado vocês nessa discussão.